Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, como vocês já viram pelo título desse vídeo, eu gostaria de nesse vídeo fazer uma reflexão. Tá? Obviamente que esse é um vídeo para aquelas pessoas que acreditam em Deus, principalmente para as pessoas, para aqueles que são cristãos. Eu não vou ficar debatendo nos comentários desse vídeo questões de existência de Deus ou não, e eu também não vou ficar aceitando nenhum tipo de escárnio, né, referente ao que eu vou abordar aqui, ou a religião, o que é que seja. Tá? Então eu já estou avisando, deixando isso bem claro, que eu não quero ficar bloqueando pessoas desnecessariamente aqui no meu canal. Muito bem, pessoas, eu gostaria de, mediante aos fatos que ocorreram por esses dias, até em cima dos meus últimos vídeos e tal, eu gostaria de chamar vocês a uma reflexão sobre o quanto o ser humano ele é importante para Deus. Então eu gostaria de chamar vocês a fazer comigo uma pequena reflexão. Vamos pensar um pouco. Tá? Quando Deus criou o homem, né, ele fez toda a criação, ele criou o homem e colocou toda a criação sob o jugo do homem. Então o homem, em uma atitude pessoal, usando da liberdade dada por Deus, ele decidiu se afastar de Deus. Tá? Ele foi corrompido por uma falsa promessa e assim ele seguiu um caminho que era o caminho inverso ao caminho que Deus tinha feito a proposta para o homem dentro da sua existência. Um caminho que não condiz com aquilo que Deus queria e tinha preparado para o homem. Muito bem, então vamos pensar num outro ponto agora, que é o ponto que eu gostaria que vocês pensassem um pouco e analisassem um pouco. Vamos imaginar toda a grandeza da criação da nossa realidade física, da nossa existência. Vamos pensar um pouco em toda a sua grandiosidade, não somente no nosso planeta, mas em todo o universo, em tudo aquilo que existe, aquilo que nós conhecemos e até mesmo aquilo que nós não conhecemos. Eu gostaria que vocês pensassem nessa grandeza. Eu gostaria que vocês imaginassem tudo o que acontece em toda essa grandeza em apenas um minuto. Vocês já pararam para pensar o que acontece durante um minuto em toda a nossa existência? Não só na Terra, mas no Sol, em outros planetas. O que tanto acontece em um minuto? Acontece tanta coisa em um minuto que é impossível uma mente humana conceber tudo o que acontece em um minuto em toda a existência, em toda a criação. Em um segundo é inconcebível um ser humano conseguir compreender e ter ciência de tudo o que acontece em toda a criação. Em apenas um segundo você não consegue ter a ciência de tudo o que acontece no seu bairro, até mesmo na sua casa. Em um segundo você nunca vai conseguir ter a consciência de tudo o que acontece ao mesmo tempo, somente na sua casa. Você pode ter noção de muitas coisas, mas você às vezes não sabe que está uma peça do seu carro prestes a quebrar. Então você nunca consegue ter a consciência de tudo que está acontecendo em apenas um prazo de um segundo. Eu estou relatando isso para que vocês consigam entender um pouco do tamanho e da grandiosidade que é a nossa realidade, a nossa existência. Então você para pensar que mediante a toda essa magnitude existe uma origem, existe um Criador. Muito bem. Mediante ao fato do homem ter decidido se afastar de Deus, ter entrado no pecado e assim colocado a sua alma em risco, ou seja, a perdição da sua alma. Deus, em uma atitude que chega a espantar até mesmo os anjos, decide se encarnar como homem, nessa mesma realidade, e se deixa morrer pelas mãos desses mesmos homens, em um sacrifício, para que através desse sacrifício, o homem pudesse se reconciliar com esse mesmo Deus. Quando Deus faz isso, ele resgata a alma humana. Então nós temos o Criador de toda essa imensidão, de tudo aquilo que nós não conseguimos nem compreender direito, o Criador de tudo aquilo, de toda essa grandiosidade,
nós temos ele, nós o encontramos em uma atitude plena de amor, morrendo para a salvação da vida e da alma humana. Qual a conclusão que nós tiramos disso tudo? Que uma única alma humana vale mais do que toda essa criação. Toda essa criação que você, ao menos, você não chega nem compreender parte dela. Em apenas um segundo. Nós vamos morrer e jamais vamos conseguir compreender a realidade toda. E o Criador dessa realidade morreu para salvar a humanidade ou a alma humana. Deus ele não veio na Terra para um sacrifício perfeito, para salvar árvores. Deus não veio à Terra para salvar o sol. Deus não morreu para salvar plantas. Deus não veio à Terra para morrer, para salvar essa criação. Deus veio à Terra para se sacrificar, para salvar almas humanas. Agora, com isso você consegue entender o quanto você é importante para Deus? A sua alma, a sua vida, uma única vida humana, vale mais do que toda a criação junta. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi criado, não vale mais do que uma única alma humana. Por quê? Porque o Criador de todas essas coisas provou isso, porque ele veio em sacrifício para salvar a alma humana, não o planeta Terra. Não existe nada mais importante na nossa existência física do que a sua alma, do que você. O ser humano é aquilo que existe de mais importante na criação. E a atitude de Deus, que espanta até mesmo os anjos, é a prova evidente do amor que ele tem pela criação humana. Criação humana que ele fez à sua imagem e semelhança. Vocês conseguem compreender isso? Vocês conseguem entender que nessa existência não há nada mais importante do que uma pessoa? Aquele sujeito que está na rua, largado, passando fome, aquelas pessoas que estão lá, na Cracolândia, morrendo, em condições subhumanas, aquelas pessoas na África, uma única alma, uma única pessoa daquela vale mais que a criação toda. Vocês conseguem perceber aonde precisa ser direcionado os nossos esforços? Você, como cristão, você tem o dever de proteger os bens de Deus. E qual é o bem quais são esses bens de Deus? Que ele pagou um caríssimo preço com o seu sangue. Quais são os bens de Deus? A alma humana. Então, quando nós temos pessoas morrendo, aquela pessoa que está morrendo às vezes a troco de nada, aquela alma da única pessoa vale mais do que a criação inteira. Vocês conseguem compreender isso? Que um ser humano vale mais que todos os animais junto? Deus não veio morrer por animais. Os animais fazem parte da criação. Criação que foi colocada sob o jugo do homem. Obviamente que você não deve usar da criação de uma maneira errada. Não é porque você tem muito que você vai desperdiçar. Não é porque existe que você vai destruir. Não é assim que funciona. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Deus, ele veio em sacrifício pela vida humana. Nada em nossa existência vale mais do que a vida humana. Agora, você que se diz cristão, você precisa ter consciência disso. Para que você saiba contra o que, contra quem e por que você luta por alguma coisa. Ficou claro isso? Vocês conseguem compreender isso? Muito bem. Era essa pequena reflexão que eu gostaria de fazer nesse vídeo, tá? Era isso que eu gostaria de falar. Espero que de alguma forma tenha sido útil para vocês essa reflexão. Eu estarei encerrando esse vídeo por aqui, né? Fiquem aí com esses pensamentos. Um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui.